Seguinte, olha, eu conheci o Frank Zappa, eu não conheci pessoalmente, não. A música dele, através desse vinil aqui, o Tinseltown Rebellion, ah, a partir daí eu fui aprofundando isso, claro, lá para os anos 80, começo dos anos 80, que eu adquiri esse vinil aqui do começo dos anos 80. Acho que foi lançado em 81, 82. É um álbum ao vivo, mas com muito overdubs, né? O Frank Zappa fazia aquilo que era xenocronia. Para a gente começar a falar das esquisitices do Frank Zappa. O Frank Zappa, né? Vamos falar aqui um pouco sobre ele, que é muita coisa, é muita coisa. Vocês sabem que o Frank Zappa é filho de pais, o pai italiano, né, Zappa, e a mãe de família grega. O pai era químico e trabalhava para o exército norte-americano. Ele nasceu em Baltimore. O pai trabalhava em Baltimore. A gente sabe que Baltimore tem laboratório lá de guerra química, guerra e hoje bacteriológica. E o pai dele trabalhava com isso. Pelo fato de trabalhar para as Forças Armadas, para o Exército, eles se mudaram bastante. Ele mudou muito de escola. E a saúde dele era muito complicada. Muitos falam que era devido às substâncias químicas que o pai manipulava, inclusive em casa, né? Ou a proximidade, por exemplo, que a família morava, né? Imagina, a família não morava numa casa qualquer, mas próxima às instalações militares. Armazéns de gás mostarda. Então, ele teve problemas respiratórios assim sérios na infância dele. E um médico usou na época, ele nasceu em 1940, mas na década de 50, um método alternativo, pastilha de rádio no nariz, nas narinas, né? Já que ele tinha problemas aqui no septo nasal, uma série de problemas por origem respiratória, pastilhas de rádio, aquele componente radioativo tal, colocado dentro do nariz. Então, aquilo incomodou muito, e é interessante que nas letras das músicas do Frank Zappa é recorrente o tema do nariz. Nariz de italianos, nariz de judeus, é um tema recorrente. O Zappa tem uma fixação por narizes nas letras da música. E é claro que aí ele sempre se interessou por música. Vamos colocar aqui algumas... Onde é que está aqui? Algumas imagens para a gente ver aqui do nosso aqui grande Frank Zappa. É interessante o seguinte, olhando aqui para o Frank Zappa, então vocês olhem aqui esse tipo, muita gente acha esse cara era muito louco. É um cara sexo, drogas e rock and roll, né? Parecia que ele, de propósito, ele fazia esse tipo de... Ele cultuava essa imagem de si mesmo. Como assim? Muito louco, tal, proposital. Ele era limpo. Aliás, foi um dos problemas aqui com o Mothers of Invasion, uma das primeiras bandas, né? Com o disco Freak Out, né? Ali no final dos anos 60, Mothers of Invasion, que ele é um cara limpo, centrado, só curtiu, só fumou 2 vezes baseado e, segundo ele, não gostou nada daquilo e tal. Enquanto a banda era totalmente pirada. Então, ele teve sérios problemas ali, atritos. Capitã Beefheart, que também passou por um período, com todo o entorno ali daquela época. A questão é o seguinte, desde ali da adolescência, ele começou a se interessar por 2 compositores, né? Que aí a gente vai começar... Isso aqui, vocês estão vendo a obra do Zappa, né? São assim, olha, atualmente, póstumos, passa de 100 a produção dele, tá? Discos póstumos, ou CDs póstumos atualmente. Então, olha, conhecer a obra dele é complicada, porque é muita coisa, tá? Mas você vai ver aqui, os 2 grandes ídolos estão aqui, Edgar Varese, aqui à esquerda,
um compositor clássico de música de percussão, compositor clássico, e do lado direito, Igor Stravinsky. Do Edgar Varese, ele vai ficar fascinado com as percussões cromáticas. A gente vai entrar aqui aos poucos em teoria musical, principalmente o que assim domina a música do Frank Zappa, marimbas e xilofones. Se você procurar no YouTube composições, apresentações da música do Edgar Varese, assim, são orquestras de percussão envolvendo coisas heterodoxas, como, por exemplo, buzina de bicicleta, sirene, coisa que toca no meio. Simplesmente ele ficou fascinado. Diz o Frank Zappa que ele ficou fascinado pelo cara porque, em primeiro lugar, que ele tem cara de cientista maluco, né? Quando ele viu o primeiro disco. E o Igor Stravinsky, o atonalismo. Tá? O Frank Zappa, ele teve o mesmo problema que Charles Mingus, que a gente já falou em live passada. O Charles Mingus, vamos voltar aqui, o Charles Mingus, ele era profundamente exigente. As mudanças rítmicas de compasso, de harmonia dentro de uma composição, exigia muito dos músicos. Então, ele exigia, assim, por exemplo, ritmos ou mudanças de compasso absolutamente impossíveis. Tá? Então, por ser autocrático, por isso ele arrumava brigas homéricas. Charles Mingus assim teve assim uma fama de irascível, irritado, briguento. A mesma coisa o Frank Zappa. O Frank Zappa, ele sentia-se mais um compositor, na verdade o que ele queria desde o início ser um compositor de orquestra, de música séria, tá? Mas aos poucos, principalmente no último endereço dele, que foi morar ali nas proximidades de Los Angeles, San Diego, ali da proximidade, ele começou a se enveredar por produção de vídeos. Ele começou a produzir música para filmes classe B, filmes de baixo orçamento, aquilo que se chamava ali no início dos anos 60, filmes Cucamonga. Então, ali ele começou a compor trilhas para esses filmes com as técnicas de colagem, de overdubs, né? E ele começou a desenvolver o conceito de xenocronia, sincronias estranhas, tá? Que é você pegar músicas de várias procedências ou executadas, muitas vezes ao vivo, de diversos lugares, e juntar elas numa música como overdubs, dobrando instrumento, uma coisa totalmente maluca que ele começou a fazer. No YouTube, vocês acham se não me engano, a trilha que foi a mais bem-sucedida, O Maior Pecador do Mundo, se não me engano, era o título desse filme. Essa trilha foi tão bem-sucedida que ele foi convidado a participar de um programa de TV onde ele executou ao vivo com sons de bicicleta. Era uma coisa assim totalmente maluca, muito assim em cima do Edgar Varese, quer dizer, orquestras de percussão. Esse era o sonho do Frank Zappa, ser um maestro, compositor de orquestra, música séria, coisa que ele nunca conseguiu ser ou chegou mais próximo no final da vida. O que aconteceu? Ele começou, imagina vocês, por estar nesse meio de produção de filmes B, ele passou a ser suspeito de produção de vídeos pornográficos, tá? E aí a polícia preparou uma armadilha para ele, tá? Algo assim que lembra a música Sabotagem do Beastie Boys, né? A música Sabotagem, que conta assim essa coisa da polícia plantando provas, tal, para a sabotagem do Beastie Boys. Toda vez que eu ouço aquela música, dá vontade de pegar um pedaço de pau e sair quebrando tudo. Impressionante essa música do Beastie Boys. Mas o que aconteceu? Um policial disfarçado, né, a paisana, chegou para olha, vai ter uma despedida de solteiro, eu queria que fosse produzido um vídeo pornográfico para
para se executar um filme pornográfico, né? Não havia conceito de vídeo na época, mas um filme pornográfico, um filme curta, para passar na despedida de solteiro, uma coisa engraçada. E ele produziu, fez a trilha, junto com uma amiga dele, fazendo áudio, simulando sexo, a cena de sexo, com a trilha lá desse vídeo, que aí a polícia pegou isso como prova para incriminar o Frank Zappa, que chegou a passar uns tempos na cadeia por conta disso. Depois ele saiu livre e tal, mas a polícia armou para ele. Esse foi o primeiro grande incidente assim na vida dele, assim, problemas com a polícia. E depois, claro, tem o famoso incidente lá no Cassino Montreux, isso em 1971, que o Deep Purple imortalizou com aquela música Smoke in the Water. Vocês devem conhecer bem a história. O Mothers of Invasion, o Frank Zappa executava um show lá no Cassino de Montreux, na Suíça, e um maluco no meio da multidão disparou um sinalizador para cima e aí começou a pegar fogo tudo. A banda Deep Purple estava num hotel do outro lado do lago e testemunhou isso e aí inspirou a música Smoke in the Water. O Mothers of Invasion perdeu o equipamento todo, tal. E depois, nesse mesmo ano, que foi um ano azarado para o Frank Zappa, um fã empurrou ele do palco, ele caiu no fosso, tipo fosso de orquestra, ficou muito mal, machucou inclusive o pescoço, cordas vocais, que baixou uma oitava, ele ficou com uma voz mais grave depois, e uma perna mais curta que outra e dores crônicas nas costas. Tá? Essa coisa de uma perna mais curta que a outra vai inspirar aquela música Dancing Fool, tá? Que era um dos ódios assim, do Frank Zappa, a disco music, a música disco, né? Que era um dos grandes ódios. Mas é interessante o seguinte, se vocês me permitem aqui ler aqui um pequeno trecho aqui de uma... vocês sabem que o Frank Zappa inspirou uma série de obras acadêmicas, teses de doutorado, dissertações de mestrado, principalmente na área de música, artes, para tentar entender que diabo era a música do Frank Zappa. Tem uma dissertação, uma tese da Unesp, do Martin Herreis, exatamente, da Unesp, Um Perfeito Estranho, a orquestração de Frank Zappa. Então, nessa tese, há uma coisa bem interessante, que eu acho que é a síntese, um depoimento dele, um depoimento do Frank Zappa, tá? A posição dele diante da música clássica e da música pop, tá? E como é que ele via as duas, né? Porque normalmente a gente acredita que a música clássica ela está acima da música pop. Então, o Zappa falava nada disso, né? A música clássica é uma porcaria também tão grande quanto a música pop. Então, é interessante que aqui está a filosofia, né? O que a gente vai discutir aqui do Frank Zappa. Ele fala o seguinte, para tentar sintetizar aqui essa... Existem certas coisas que os compositores daquele período, quer dizer, da música clássica, não podiam fazer porque eram consideradas fora das fronteiras dos regulamentos industriais. Todas as normas, conforme praticadas nos velhos tempos, entraram em existência porque os caras que pagavam as contas, quem são os caras que pagavam as contas? Reis, mecenas, que pagavam as contas dos compositores, queriam que as melôs que eles estavam comprando soassem de uma certa forma. O que é esse soar de uma certa forma? As pessoas acham que a música clássica é de alguma forma mais elevada que a música de rádio. Deveriam dar uma olhada nas normas envolvidas, em quem está pagando as contas. É uma visão assim absolutamente materialista, histórica, que o Frank Zappa dá. Em primeiro lugar, você tem que ver quem é que está pagando as contas desses compositores. Naquela época, era o rei ou o papa fulano de tal. Hoje temos os detentores de concessão para rádio ou teledifusão, programadores de rádio, disc-jockeys, executivos de gravadoras, reencarnações banais dos babacas que moldaram a música no passado. Quer dizer, se antigamente você tinha papas e reis que pagavam as contas lá do... Hoje são
as gravadoras, disc jockeys, concessões de teledifusão, de concessão para rádio. Esses são os caras que estão pagando, são as reencarnações banais dos babacas. O manual de harmonia, aí ele começa a entrar na questão aqui mais, que eu vou pretender discutir aqui com vocês. O manual de harmonia contemporâneo é a corporificação desses males em forma de catálogo. Quando me deram minha primeira apostila e me mandaram fazer os exercícios, eu odiei o som das passagens de amostra. Eu as estudei mesmo assim. Se algo é odioso, você deve pelo menos saber o que é que você está odiando para poder evitá-lo no futuro. Isso em relação aos seus estudos musicais. Muitas composições que foram aceitas como grande arte ao longo dos anos fedem a essas práticas odiosas. Para se graduar em um curso de composição, você deve escrever exercícios provando que é capaz de se adequar às necessidades de entretenimento de reis e papas falecidos. É muito foda essa afirmação do Frank Zappa. E depois de tê-lo provado que você recebe um pedaço de papel que diz que você é um compositor. Tá? Vocês entenderam? Ele usava, né, quais são os elementos técnicos aí que a gente vai ver? O antidobramento instrumental. Tá? Há uma pesquisa, um texto, né, do Ashby, o nome do autor, sobre a obra do Zappa, Antifetichista Orquestral, que está presente, faz parte da bibliografia dessa tese que eu estou pegando aqui da Unesp e tal. Ele é antidobramento instrumental. Isso significa que você tinha na música clássica uma ideia que vem muito do romantismo, principalmente do romantismo alemão, que a música ela deve alcançar o sublime, uma coisa sobrenatural, antinatural. Então, os instrumentos musicais, os timbres individuais dos instrumentos, eles têm que ser unidos em uníssono, os timbres têm que dobrarem a mesma harmonia, de tal maneira que se cria um novo timbre mais sublime. Tá? E dessa maneira você desaparece a individualidade, desaparece os timbres de cada instrumento. Bolsonaro, nossa senhora, meu Deus, que ato falho, Bolsonaro na cabeça. O Zappa era contra essa coisa. Então, todo esse recurso que eu citei aqui, dessa percussão cromática que ele utiliza, pegando do Edgar Varese, de usar xilofones, de usar marimbas, e uma série de percussões cromáticas, os instrumentos, a Juliana está dando risada aqui. Só pensa naquilo. Até invade aqui outros assuntos. E outra coisa, ele praticava aquilo que ele chamava, né, de dissonância rítmica, ao contrário da consonância rítmica, ao contrário da consonância. Por isso que ele odiava tanto a disco music aí nos anos 70, o boom, 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 que ele falava que isso parece música marcial, isso parece música militar. Né? O velho Adorno parece que ecoava em Frank Zappa. Então, você tem, assim, mudanças, dá para Tissetal Rebellion, uma pequena amostra que eu toquei aqui no começo, é, assim, uma loucura. Ele teve, são mudanças rítmicas, assim, dentro da música, de compasso, de harmonia muito rápidas. O Zappa, ele falou que o único instrumentista, o único que conseguiu acompanhar, realmente foi o guitarrista Steve Vai, que foi uma das últimas formações da banda do Zappa, com o tecladista Ray White, Ike Willis no vocal, que acho que foi a melhor formação para mim do Frank Zappa. Steve Vai foi o único. Aliás, Steve Vai foi um dos que conseguiu passar para a partitura as músicas, já que o Zappa ele não escrevia. Ele simplesmente escrevia, ele colocava no papel as orientações. Isso, Mothers of Invasion, ficaram assim basbacados quando nas primeiras sessões, né, com o Zappa, olha, vocês têm que acompanhar aqui essas anotações minhas. Era uma coisa incomum no rock
algo assim, tipo arranjo orquestral, ou os músicos executando seus instrumentos acompanhando anotações no papel ou partituras. Era uma coisa inédita nisso. Então, ele sempre teve problema com o elemento humano. Com o elemento humano. Nos anos 70, ele tentou, aos poucos, ir para o orquestral que ele queria, né? Ele tentou fazer uma coisa que diversas bandas de rock, principalmente progressivo, tentaram ao longo da história da música recente. Por exemplo, Yes tentou, Rick Wakeman, Emerson, Lake and Palmer, uma banda de rock sendo acompanhada por uma orquestra sinfônica. Sempre deu errado. Sempre deu errado. O Zappa, ele tentou fazer isso num um dos eventos, né, que foi no Royal Albert Hall, em Londres, tá, com Mothers of Invention e orquestra. O concerto foi impedido. Não vamos. Por que não vamos? Porque suas letras são muito pornográficas, são muito obscenas as suas letras. Então, razão pela qual o Frank Zappa, um dos primeiros grandes processos dele, processou a coroa britânica, por ter suspenso o show que haveria no Royal Albert Hall, com as composições mais orquestrais, né, do Zappa. Foi a primeira grande briga entre diversas aí nos anos 70, com empresários, com gravadoras, até ele conseguir a independência total da indústria gravadora. A questão é o seguinte: a gente olha para a cara aqui do Zappa, vocês estão vendo? Esse cara é completamente louco, né? A gente olha para ele e muitos têm essa opinião formada. Primeiro, o cara era limpo, não usava drogas, tá? Primeiro lugar, tá? Segundo, ele odiava fazer letra de música. Na verdade, o grande sonho dele era ser um compositor de orquestra. Mas ele percebeu que não daria para viver fazendo isso, ele teria que fazer rock. Tá? Daí a razão pela qual o Mothers of Invention, o disco Freak Out, que é completamente excêntrico, tá? Vem aí o exercício, grande parte do álbum, a técnica de xenocronia, ou de colagens assim absolutamente dadaístas desse disco. Então ele teve, eu tenho que compor músicas para rock, porque rock ele fumava, né? Que o Zappa fumava para caramba, né? E claro, bebia, não era alcoólatra, né? Mas também não era drogado, o que é surpreendente no meio que ele vivia, tá? As letras que ele compunha, isso é a primeira coisa interessante aqui para discutir. Não sei se vocês já perceberam, as letras da música são totalmente politicamente incorretas, são ofensivas. Por exemplo, Fine Girl é um elogio de uma mulher que cozinha, troca pneus para você, é uma mulher que é do outro mundo. Ela é capaz de andar milhas com um balde de água na cabeça e não cai nenhuma gota. Ela tem a cabeça meio flat, achatada de tanto carregar. Mas ela bota uma peruca, fica muito bonita, e ela veste uma correia de sandálias. É típica assim, uma mulher muçulmana, né? Fine Girl. E o que é mais maluco, por exemplo, Easy Meat, que é uma música desse Tissatal Rebellion, desse aqui, Easy Meat. Você percebe essas músicas, tem uma orquestração grandiloquente, progressiva. Nossa, a letra dessa música deve estar falando de uma coisa muito linda, sensacional. Você vai ver a letra, é pornográfica, ofensiva. Ele já foi acusado de antissemitismo. As feministas odiavam o Frank Zappa. Há uma dissonância, não sei se estão entendendo entre a orquestração, a musicalidade, tá, e o conteúdo, a letra. Ele odiava fazer letra. Filosoficamente, o Zappa ele entra aí na categoria dos cínicos. Tá? O cinismo na filosofia grega de Diógenes e Pirro. É bem interessante isso. Há uma diferença entre o quínico e o cínico.
É interessante o seguinte: você tem a música Tissetal Rebellion, a letra, é uma das letras assim sérias assim do Frank Zappa. A música trata das bandas punk, new wave que aparecem, que parecem bichas, ele até coloca isso na música, tal. E as gravadoras ouvem, você precisa ser mais punk, né? Então ele simplesmente odiava esse universo das gravadoras e essas bandas que seguiam assim a moda. Então você tem que ser punk, new wave, etc. Então há nessas músicas uma coisa que a gente pode chamar de redundância sígnica, tá? Então, se uma música punk ela tem uma letra violenta de contestação à sociedade, ao regime, ao governo, claro, a música, o arranjo também tem que ser punk, tá? Então, é a mesma coisa no cinema. Se você tem um filme de violência, a trilha musical também tem que ser violenta, tá? Vocês estão entendendo esse conceito de redundância sígnica e de repetição, tá? Frank Zappa não. Há uma dissonância. A dissonância é a matéria-prima de Frank Zappa entre a letra da música e a orquestração, tá? Você tem uma coisa absolutamente de vanguarda na orquestração das músicas, enquanto as letras são totalmente ofensivas, né? Sim. Vocês sabem que nos anos 80, na época do Ronald Reagan, quando a direita, os republicanos chegaram ao poder, ficaram toda a década, o Frank Zappa foi denunciar numa liga formada de esposas de políticos, senadores do Congresso, criaram uma liga de vigilância de tudo na cultura pop que soasse a pornografia ou satanismo. Então, o Frank Zappa foi depor na CPI sob suspeita de ele divulgar conteúdo satânico e pornográfico, o que resultou aqui na música, que está aqui desse Frank Zappa Meets the Mothers of Privation, tá? Esse aqui, que é dos anos 80, que é a música Porno Wars, né? Que é uma colagem, né? Essa música é uma colagem de xenocronia. É uma colagem dos depoimentos, né, que ele deu, que ele falou no Congresso, misturado com música. Porno Wars, que é o nome dessa música. Então você tem essa coisa cínica. É o mesmo efeito, vocês devem ter assistido Laranja Mecânica, do Kubrick. Como é que pode as cenas de violência serem acompanhadas de Beethoven, música clássica? Era proposital isso no Stanley Kubrick, ele não queria criar uma redundância sígnica. Então, vamos dizer assim, a luta da gangue dos drugs do Alex com a gangue do Billy Boy, vocês devem lembrar essa sequência do filme, tocando música clássica. A violência parecia coreografada. Então, você tem um conteúdo, uma imagem que é de extrema violência, tá? E, ao mesmo tempo, a música não tem nada a ver, está tocando música clássica, tá? É claro que tem a ver, claro, com a história, porque o Alex era fã de Beethoven, mas como pode o cara que pratica outra violência ser fã de Beethoven? Então, você tem essa mesma dissonância que o Kubrick explorou. É uma questão da cinematográfica complicada. Ele evitava essa questão da redundância sígnica. Então, ele queria que você tivesse uma relação intensiva com a imagem. A mesma coisa que o Zappa, ele quer que você tenha uma relação intensiva com a orquestração, com o arranjo dele. O conteúdo, a letra, pouco importa. Tá? Então, fica aquela coisa que as pessoas se pegavam nas letras. Então, razão pela qual nos Estados Unidos o Frank Zappa não foi muito, a não ser nesse disco... deixa eu ver aqui as várias músicas aqui. São várias aqui dessa coisa. My Name is Bobby Brown, né? Que você tem o garotão popular, bonitão, que vai ter um encontro com uma lésbica feminista, né? Então, essa música muito ofensiva. Jewish Princess. Então, movimentos antissemitas acusaram
zapa de antissemitismo por causa dessa música Jewish Princess, né? Então, a questão novamente, o nariz de uma judia, o tema do nariz, etc. Ele foi, o Augusto colocou, ele se candidatou à presidência dos Estados Unidos, ele e o Gielo Biafra, né, da banda punk Dead Kennedys, também foi um desses que criaram candidaturas alternativas longe do binarismo democratas e republicanos, tá? Mas no caso do Zappa foi muito tiração de sarro, né? Então você tem esse primeiro elemento que você vai ter aí, essa dissonância, tá? Entre música. Foi a primeira impressão que eu tive do Frank Zappa. Easy Meat, pelo menos colocado aqui, com muito overdubs, né, nesse Tissetal Rebellion, a primeira vez que eu vi, nossa, que coisa sensacional! O arranjo do teclado é uma coisa assim absolutamente rock progressivo, uma coisa épica, sensacional e envolvente. Aí você vai ver a letra da música, é sobre grupos, quer dizer, aquelas garotas que seguem os fãs, o cara quer levar o cara para casa, né? Sabe, aquela coisa de garotas que tem várias na rua segurando uma edição da revista Rolling Stones, tal, e tudo mais. O Cirineu está falando que travou. O que está travando aí alguma coisa? Tá todo mundo me vendo aqui? Está tudo funcionando? De repente aqui estou sendo censurado aqui. Está funcionando tudo aí? Alguém dá sinal de vida? Alguém falou que travou aí, sei lá. Mas, enfim, tá normal. Então, tá normal, tá bom. Outra coisa para a gente completar aqui é alquimia. Alquimia. Vocês sabem como todos os músicos ali da época, ali dos anos 60, 70, eram fissurados, então já falou do David Bowie, Robert Fripp, fissurados em esoterismo, livros herméticos. O Frank Zappa também era mais um. Tinha a sua biblioteca de Aleister Crowley, de hermetismo e alquimia. Tanto é que a sua biblioteca acabou sendo leiloada nos anos 90 e etc. Há uma música, um solo de guitarra dele, mas quem é Fulcanelli? Não sei se alguém já ouviu falar desse solo de guitarra que ele nomeou. É uma faixa, se não me engano, é de um disco chamado Guitar, tá? Vocês composto só com solos de guitarras do Frank Zappa. But who is Fulcanelli? Quem é Fulcanelli? Tá? Fulcanelli, para quem não sabe, é considerado um dos últimos alquimistas. Tá? Ele simplesmente sumiu do século XX. Tá? Discípulos falam que ele se tornou imortal. Um discípulo voltou a ter contato com ele na década de 20 e falou que ele estava 20 anos mais jovem. Ele é autor de um livro, supostamente ele é autor de um livro, O Mistério das Catedrais, né, que, segundo ele, é um livro, né, sobre o simbolismo das catedrais góticas, e nesses simbolismos que estão presentes na arquitetura e na geometria das catedrais góticas estão os mistérios do hermetismo cristão. Tá? Jacques Bergier, daquele livro que a gente já falou aqui em lives passadas, O Despertar dos Mágicos, ele fala que o processo alquímico estaria ali presente na bomba atômica, tá? E o Fulcanelli, ele teria como alquimista, né, como a opus da alquimia, a liberação da energia do núcleo atômico através de uma disposição geométrica de elementos, sem a necessidade de eletricidade e do vácuo. Sei que esse Fulcanelli é muito louco. Há muitas lendas sobre esse cara considerado assim o último dos alquimistas, o Fulcanelli. E é interessante o seguinte, o que tem a ver Fulcanelli, alquimia e Frank Zappa? É interessante o seguinte, o Frank Zappa, como eu falei aqui, o elemento humano das bandas era um problema para ele. Era um problema. E dá para perceber que ele via tanto a música clássica quanto a música tocada nos rádios no mesmo nível. Caótica, uma porcaria, porque submetida a quem paga.
Quem é que pagou Beethoven, Liszt? Quem é que pagava esses caras? Quer dizer, reis, papas, mecenas. Então, eles tinham que fazer composições de acordo com o manual de harmonia presente naquele momento para a música se tornar audível. Audível para quem paga. Então, o mesmo fenômeno estaria ocorrendo hoje. Então, ele vê uma situação absolutamente caótica. Tá? Absolutamente caótica. Esse elemento, a presença do elemento humano incomodava o Frank Zappa. Então, você tem o primeiro estágio da alquimia, o chamado nigredo, o caos. Nigredo, o caos. Tá? É a primeira etapa daquilo que a alquimia busca, que é a transmutação. Transmutação. Há uma discussão se em alquimia essa coisa da transmutação é simbólica, é psíquica, é real. Então, transmutar as coisas. Então, por exemplo, transformar chumbo em ouro, essa coisa da pedra filosofal e tudo mais. Há indícios que Zappa tinha, digo, não era praticante, né, mas tinha, digamos, metodologicamente, o conhecimento desse processo. O primeiro processo é o nigredo, a coisa do negro, do escuro, o caos. Tá? O caos. Ele está diante de um caos sonoro. Ele precisa partir para o albedo. O albedo, a brancura, é o momento que esse caos é congelado. Né? Tem a questão do simbolismo da lua, prata, na alquimia. Então, ele tem que ser congelado. Tá? Essa coisa do congelamento é interessante. É essa coisa que eu vou mostrar aqui do Shake Airboat. Isso que fascinava aqui o Frank Zappa. Os overdubs, vocês estão vendo aqui do encarte, né? Opa! Vocês estão vendo aqui o cigarro inseparável dele. Tá? Todo esse processo de xenocronia, ele tinha todos os elementos ali dispostos. Por exemplo, diante dele, as colagens sonoras. Então, ele começou a investir muito em tecnologia, tá? De overdubs, de colagens sonoras. Por exemplo, esse disco é supostamente ao vivo, tá? Mas é uma xenocronia de diversos shows. Tá? Então, você vai ouvir Fine Girl, Easy Meat, não é uma gravação de um show, são pedaços de diversos shows, inúmeros shows que ele reúne ali na mesa de som e ele vai editando e fazendo as colagens. Os overdubs, né, como ele falava, esse conceito de xenocronia. Então, você tem o albedo, esse segundo momento, em que você tem um congelamento. Tá? Ele tem a Alô? Alô, 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 todos aí? Pois é. Olha, caiu a luz aqui, caiu a luz. Voltou? Caiu a luz aqui, piscou. Aqui está chovendo para caramba, aqui onde eu moro. Piscou a luz aqui, piscou a luz e travou. Voltou. Olha, eu estou com o Wi-Fi do vizinho. Fantástico. Estou com o Wi-Fi do vizinho. Aqui. A live aqui, eu estou com o Wi-Fi do vizinho, meu. Caiu meu Wi-Fi, acabou o Wi-Fi. Estou com o Wi-Fi, roubei, está parecendo o filme Parasita, isso daqui. Nossa Senhora. Caiu aqui. Caiu tudo. Caiu. Acabou a luz. Eu estou com o Wi-Fi do vizinho aqui, gente. Está parecendo o filme Parasita. Deixa eu ver se eu volto aqui ao Wi-Fi. Atenção. Aqui está. Você está com o vizinho?
se caiu a energia, caiu de todo mundo. Mas eu estou, por incrível que pareça, estou aqui que está funcionando. Estou com o Wi-Fi do vizinho aqui, inacreditável. Vamos ver se volta aqui o Wi-Fi, porque daqui a pouco vai cair de novo. Deixa eu ver, aqui não voltou ainda o meu. Eita, falou em congelamento, albedo, caiu tudo aqui. Congelamento, exatamente. Realmente um evento sincromístico ocorreu aqui. Vamos ver se volta o meu Wi-Fi aqui para eu poder... Se cair de novo é porque eu estou conectando com o meu Wi-Fi. Vamos ver se voltou, que eu estou com o do vizinho aqui. Meu Deus do céu. Que coisa louca. Vamos lá. Vamos ver. Atenção, se cair novamente é porque eu estou tentando agora reconectar. Atenção, vamos lá. Eita porra. Alô, peraí. Tá mal aqui. Peraí, gente, peraí. Estou conseguindo conectar aqui tudo. Peraí, gente, peraí. Que coisa, que evento sincromístico. Vamos ver se eu consigo me reconectar aqui. Peraí, gente. Vamos ver. Atenção. Que eu estou com o Wi-Fi do vizinho aqui. Daqui a pouco isso aqui vai cair de novo. Vamos ver se volta aqui. Eita. Vamos ver. Atenção, outra tentativa. Vamos lá. Alô? Voltei. Conceição, eu voltei. Alô? Voltou aqui? Tá mal o negócio aqui. Caiu aqui de novo. Alô? Tudo bem, gente? Tá? Voltou? Vocês estão me vendo? Tá tudo bem? Voltou? Nossa Senhora. Mas tá... Voltou fraco aqui o sinal. Que coisa. Não sei o que foi que houve. Pronto, voltou. Agora acho que regularizou. Regularizou aqui o negócio. Pois bem, então voltando aqui ao nosso assunto. Voltou. Agora tá normal. Tá normal. Pois bem, pois é, o Felipe, o problema não foi do Wi-Fi, o problema é que faltou luz aqui. Deu uma piscada aqui na luz. Caiu, voltou. E aí apagou o Wi-Fi. Problema. Não foi o problema do Wi-Fi, é o problema da Enel. É o problema da Enel, a privatização. O problema da privatização, esse aqui é o problema. Mas, enfim, voltando ao assunto. Então, a gente está falando do congelamento do albedo. Então, aí você vai ter uma coisa interessante. A gente está falando disso daqui. O recurso do Zappa, a grande descoberta aqui foi isso que vou mostrar para vocês. O Synclavier, essa tecnologia que ele vai descobrir, é um dos primeiros sintetizadores e samplers. Sintetizador e sampler. O Synclavier, que aí foi a independência total de Zappa do elemento humano. Finalmente, com esse instrumento, tá?
Ele começa, junto com um amigo dele, que entendia de programação de computadores, inserir através da programação o som dentro do synclavier ou através de samplers sonoros. Então, ele finalmente descobre, aí no final dos anos 70, a tecnologia pela qual ele estava esperando. E depois de brigas homéricas com bandas e esse elemento humano das limitações, né, dos instrumentistas, de não conseguir acompanhar os arranjos, as orquestrações do Frank Zappa, então o synclavier foi a salvação. Então você vai ter aqui um dos primeiros discos, que é esse daqui que eu tenho. O lado 2 dele é totalmente em synclavier, não tem mais banda. Então, você começa a lembrar uma coisa meio Kraftwerk, assim, ele começou já a entrar, mas é o momento ali, já no final da vida dele, que ele começa a entrar na orquestração clássica, mas não no sentido clássico harmônico tradicional que ele denunciava, mas através de dissonâncias, através de antidobramento de instrumentos e tudo mais. Então é interessante, você tem nesse momento o albedo, vamos dizer assim, ele tem diante dele congelado todos os samplers, as amostras musicais com as quais ele pode trabalhar e intercambiar. É tudo que ele buscava, até chegar ao rubedo. O rubedo, que é a introjeção de vida, a transformação em música, tá? E aí a transmutação que ele procurava, como compositor, como instrumentista. O Zappa é uma figura assim muito complexa, é muito complexo. Eu fiz aqui tentando fazer um resumo assim em relação à música dele, mas a primeira coisa que chama atenção é esse processo alquímico. Tanto músicos como Charles Mingus não chegou a ver uma tecnologia dessa, ele estava muito ainda preso à questão dos instrumentais, mas aos poucos o Frank Zappa foi se desconectando desse elemento humano. É claro que há muitas teorias, como, por exemplo, de livros publicados sobre ele, como, por exemplo, de uma secretária pessoal de Frank Zappa, que depois publicou um livro, Butchner, se não me engano, o sobrenome dela, que ela fala de alguns aspectos psicológicos. Talvez isso tenha muito a ver do isolamento. Como ele trocou na infância, vivia trocando de escolas e tudo mais, isso levou à introspecção. O pai, por razões de trabalho, por trabalhar para a indústria bélica, a indústria militar, como químico, ele mudava constantemente de endereço. E isso tornou ele cada vez mais introvertido, introspectivo, solitário, tá? Chegando ao ponto, quando finalmente ele tinha os seus entes queridos ao redor dele, sua esposa, filhos, tal, ela fala isso, que durante dia de ação de graças, Natal, ele simplesmente pegava o prato dele e ia comer no porão. Ele se isolava de todos. Então, pode ter esse elemento de personalidade, essa coisa que levou ele a paixão por esses instrumentos, dos primeiros sintetizadores e samplers, o synclavier, a simplesmente anular o elemento humano que tanto incomodava o Frank Zappa, que impedia a orquestração ideal, né? O tipo de música ideal, de transmutação musical alquímica que ele buscava. Tá? Esse é o primeiro aspecto. Outro aspecto é a coisa do cinismo. Esse cinismo. Só para desenvolver um pouco mais, para a gente terminar, ele era contra, nessa Tissetal Rebellion que eu falei, das bandas que estão ali gravitando em torno da indústria fonográfica, querendo ser mais punk, querendo ser mais new wave. Há uma coisa do que o Alan Finkielkraut, que é um filósofo alemão, Alan Finkielkraut, que ele fala Crítica da Razão Cínica, não sei quantos de vocês conhecem esse livro, que é muito bom. Crítica da Razão Cínica, Alan Finkielkraut. É bem interessante, acho que já está traduzido em português, Crítica da Razão Cínica. Ele fala que uma das características do cinismo contemporâneo é o chamado cinismo esclarecido. Cinismo esclarecido,
que é aquela coisa, você sabe que a coisa está errada, mas você faz. Tipo, eu sei que esse trabalho aqui é uma porcaria, mas é o que eu tenho para hoje, né? Sabe? É o que tem para hoje. Quer dizer, nós temos consciência de que há alguma coisa errada, mas, no entanto, continuamos naquela situação porque é o que tem para hoje. Então, começamos a tomar atitudes cínicas, tipo uma espécie de autodistanciamento, tipo, olha, eu não estou nem aí, eu estou cagando e andando, sabe? Vou tocar um foda-se. Não sei quantos de vocês, quantos de nós, a gente já, eu como professor, tal, numa instituição, numa universidade, quando você vê que está tudo muito ruim, tá, vou tocar um foda-se, vou tocar a minha vida, dar a minha aulinha e ir embora. Tá? Isso, o Alan Finkielkraut, ele coloca que é um espírito do tempo, da nossa época, que é o chamado cinismo esclarecido, uma espécie de autodistanciamento irônico que a gente faz como estratégia de sobrevivência psíquica a situações difíceis. Tá? Zappa era frontalmente contra esse tipo de atitude. Então, você vai ver as bandas lá, os músicos, certamente reclamando das pressões das gravadoras, ser obrigado você tem que ser mais punk, você tem que ser mais new wave, olha, a roupinha, o cabelo, tal. E tudo é uma porcaria, um lixo, mas é o que tem para hoje, eu quero ganhar dinheiro. Né? Acho que vocês devem lembrar nem os Beatles, o Frank Zappa poupou, aquele disco Nós Só Estamos Nisso por Dinheiro, cuja capa do disco emula a capa do Sgt. Peppers. Tá? Nós só estamos nisso por dinheiro. Tá? Então, é a coisa, ele remete assim ao cinismo de Pirro, Diógenes, da filosofia grega. Esses são os quínicos, vamos dizer assim, o cinismo autêntico, da renúncia, a renúncia total até levar uma vida ascética, tá? Como mendigo, como renúncia a todas as normas sociais, não só materiais, mas comportamentais, éticas, morais e tudo mais. A única concessão é eu tenho que escrever letra para música, porque afinal tem que fazer rock para sobreviver, para custear minhas experiências orquestrais sinfônicas que ele pretendia. Então ele escrevia aquelas letras malucas dele, totalmente ofensivas, quando na verdade ele queria era o som dele que estava. Então essa é a segunda característica. Você percebe uma dissonância entre o que a letra da música diz e o arranjo. O arranjo orquestral altamente elaborado, de vanguarda, atonal, dissonante, e uma letra assim que não tem nada a ver. Uma coisa, por exemplo, Miss Piggy é uma música sobre boneca inflável. Eu lavo a cabeça de borracha dela toda vez antes de ir para a cama, diz a letra da música. Só que, em termos de arranjo, orquestra, é sensacional essa música, Miss Piggy. Mas é uma música sobre boneca inflável, uma letra pornográfica. Então, assim, é estranho, né? É um completo estranho, como fala essa tese da Unesp, uma tese sobre teoria musical, tal, em que ele disseca, né, as partituras, né, as composições do Frank Zappa. Mas é interessante. Mas é a questão ele nega. Eu não quero. Eu quero ser um cínico autêntico, não um cínico esclarecido. Tá? Esse livro é bem interessante. Alan Finkielkraut, Crítica da Razão Cínica. É bem interessante, que é uma coisa que é a maneira como a gente vai tocando a nossa vida. Temos consciência de tudo, mas criamos uma espécie de autodistanciamento irônico, né? E através desses tipos de expressões, olha, vou tocar um foda-se, olha, é o que tem para hoje, não estou nem aí, tal, é uma coisa. Mas, enfim, isso é bem interessante. Frank Zappa daria assim, muita coisa, muito material, mas temos que mudar de assunto, senão essa live não termina nunca. Termina nunca. Então, sintetizando, vamos sintetizar aqui, pelo ofício do didatismo. Primeiro, a questão alquímica, esse processo que é visível,
do nigredo, albedo e rubedo, as 3 fases de transmutação alquímica, né, a grande opus da alquimia, do caos à transmutação. Tá? É visível na maneira como ele lidava com o material, a concepção dele de música, de material sonoro que ele tinha. E essa dissonância, o conteúdo a letra, parecia que propositalmente, ele mesmo falava, já que eu odeio escrever letra de música, eu vou começar a escrever coisas que ninguém escreve no rock. Então, ele passou a escrever essas coisas que, na nossa leitura atual, né, é totalmente politicamente incorreta, ofensiva, né?